Bom dia, tá começando mais um episódio da Loleri, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. Hoje, no Direito do Trabalho, o TST invalida pedido de demissão de gestante sem assistência sindical. E no Previdenciário, o STF fecha o ano com uma pauta pesada sobre aposentadorias, isenções e honorários. No penal, o Congresso amplia a coleta obrigatória de DNA de presos e investigados. E no direito militar, o STJ reforça que reforma por incapacidade não é promoção na carreira. E no administrativo, a OAB Goiás reage à redução do teto das RPVs para 10 salários mínimos e leva discussão direto para o gabinete do governador. Mas antes de ir para o episódio, a gente vai fazer aqui a leitura do comentário do Leonasser Rodrigues, que falou assim: fechando a semana com um dos meus podcasts favoritos. Que a Deia Freitas não fique chateada. Vocês são demais. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu carinho, por estar acompanhando a gente aqui. A gente fica muito feliz com essa mensagem. Será que a gente consegue fazer um episódio, Cibele, tipo do Não Inviabilize, contando historinhas jurídicas pro pessoal? Olha, eu acho que essa ideia ia ser incrível, hein? O pessoal ia gostar. O que vocês acham, galera? Comenta aí. Bom, então bora pra mais um episódio. Peguem um café, coloquem um fone e bora entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E a gente começa com o direito do trabalho. A segunda turma do TST declarou inválido o pedido de demissão de uma auxiliar de produção que já estava grávida quando deixou o emprego e condenou a empresa ao pagamento da indenização substitutiva da estabilidade da gestante. Ela havia sido contratada em 19 de outubro de 2023 por contrato de experiência e pediu demissão em 21 de novembro, grávida de cerca de 4 meses, sem qualquer assistência do sindicato ou de autoridade competente na rescisão. Na primeira instância, o juízo negou a indenização e o TRT da 12ª Região manteve a decisão com o argumento de que a própria trabalhadora havia pedido demissão, assinando documento em que reconhecia a estabilidade e dizia abrir mão dela. O Tribunal Regional entendeu que o artigo 500 da CLT, que exige assistência sindical para o pedido de demissão de empregado estável, não se aplicaria às hipóteses de estabilidade provisória e que não havia alegação de vício de consentimento. Ao julgar o recurso, a relatora, ministra Adelaide Miranda Arantes, lembrou que, conforme a súmula 244 do TST e o tema 497 do STF, a estabilidade da gestante exige apenas que a gravidez seja anterior à dispensa sem justa causa, inclusive em contratos por prazo determinado, como de experiência. Destacou ainda que o artigo 500 da CLT vale também para estabilidades provisórias, justamente para garantir que o pedido de demissão seja assistido pelo sindicato ou autoridade competente, evitando erro, coação ou renúncia feita sob pressão. Nessa linha, o TST aplicou a tese firmada no tema 55, segundo o qual o pedido de demissão da gestante só é válido se houver assistência sindical, independentemente de ela alegar vício de vontade. Como não houve essa assistência, o pedido de demissão foi considerado nulo e a turma, de forma unânime, condenou a empresa ao pagamento da indenização correspondente a todo o período de estabilidade, com as verbas reflexas previstas na súmula 244, inciso 2. Agora, Cibele, sabe aquela sensação de estudar e mesmo assim sentir que está sempre no mesmo lugar? E o pior de tudo, você sabe que não é falta de esforço nem vontade, é falta de método, porque ninguém nunca te mostrou um caminho claro. Pensando exatamente nessa frustração, a Lúcia Aslan, servidora federal aprovada 6 vezes em concurso, se juntou à Loleri para montar um curso completo. Plano de estudo eficaz, técnicas de memorização e revisão, como estudar com pouco tempo, estratégias reais para OAB e concursos e até como lidar com ansiedade e procrastinação. Então, se você sente que merece ver resultados de verdade no que estuda, talvez essa seja a virada que estava faltando. Se você quiser entender como que funciona, é só clicar aqui no link na descrição para conhecer esse método completo. E agora, passando para o direito previdenciário, às vésperas do recesso, o STF entra no último mês de 2025 com uma pauta pesada, com julgamentos marcados até 19 de dezembro e impacto direto em previdência e serviço público. Entre os temas estão o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente pós-reforma da Previdência, as ações que questionam o fim da isenção parcial de contribuição para servidores aposentados ou pensionistas com doenças graves e a discussão
discussão sobre mudanças na aposentadoria especial de trabalhadores expostos a agentes nocivos. No caso da aposentadoria por incapacidade permanente, o STF vai definir se o benefício por doença grave segue o cálculo integral ou o modelo da EC 103 de 2019, que reduz o valor para 60% da média das contribuições, após decisão da turma recursal do Paraná que afastou a regra da reforma. Já na ADI sobre isenção, a Corte analisa a revogação do dispositivo que garantia tratamento diferenciado a aposentados e pensionistas com enfermidades graves. E em outra ação, revisita pontos da reforma que alteraram a idade mínima, conversão de tempo especial em comum e o valor da aposentadoria especial. A pauta também alcança a remuneração e os benefícios de agentes públicos. O STF vai julgar a lei de Santa Catarina que criaram verba pelo uso de veículo próprio por procuradores e auditores, a ADI sobre honorários pagos a procuradores de Mato Grosso por meio de fundo específico e a ação que questiona o auxílio educação instituído pelo TCE do Rio de Janeiro para servidores e membros. Em paralelo, entram em cena discussões tributárias relevantes, como a imunidade de IPTU para a CEMIG, a legalidade de alíquotas de ICMS sobre a energia e comunicação destinadas ao Fundo de Combate à Pobreza e a cobrança de taxas pelo Corpo de Bombeiros de Alagoas por serviços de perícia, prevenção e vistorias. Na reta final, o STF ainda analisa a denúncia por injúria racial e outros crimes contra um deputado federal e embargos ligados à ação rescisória sobre majorações do fim social para empresa prestadora de serviços. Para quem atua com direito previdenciário, administrativo, tributário ou com consultoria a órgãos públicos, o recado é claro. Essas decisões tendem a orientar concessão e revisão de benefícios, estrutura de honorários e auxílios, desenho de políticas estaduais e dimensionamento de riscos e passivos orçamentários nos próximos anos. E agora, com o direito penal, o Congresso aprovou o PL 1496 de 2021, que torna obrigatória a coleta de material genético de todos os condenados que iniciarem cumprimento de pena em regime fechado, independentemente do crime praticado. Hoje, essa coleta é restrita a condenados por crimes dolosos, como violência grave contra a pessoa, contra a vida ou contra a liberdade sexual, além de crimes sexuais contra o vulnerável. Pelo texto aprovado, o perfil genético passa a ser incluído no Banco Nacional de Perfis Genéticos sempre que o apenado ingressar no regime inicial fechado, e o projeto segue agora para a sanção presidencial. O projeto também altera a Lei de Execução Penal para prever a guarda de material suficiente para eventual nova perícia, afastando a regra atual de descarte após a elaboração do perfil genético. Passa a ser admitido ainda o uso das amostras para busca familiar, por exemplo, em identificação de paternidade, e a coleta em si poderá ser feita por agente público, cabendo ao perito oficial apenas a elaboração do laudo. Em casos de crimes hediondos e equiparados, o processamento dos vestígios biológicos e a inclusão do perfil no banco de dados devem ser priorizados, com prazo de até 30 dias, se possível, a partir do recebimento da amostra pelo laboratório. A proposta amplia ainda a possibilidade de coleta para além dos condenados. Ela passa a alcançar denunciados ou presos em flagrante por determinados crimes, como participação em organização criminosa que utilize armas de fogo, crimes praticados com grave violência contra a pessoa, crimes contra a liberdade sexual e delitos sexuais contra vulneráveis. Diversos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente ligados à pornografia infantil, como produzir, vender, expor, compartilhar, adquirir ou manter esse tipo de material, bem como simular a participação de criança ou adolescente em cenas pornográficas por montagem, também sujeitam o investigado a coleta de DNA. No âmbito da identificação criminal, o texto ajusta a Lei 12.037 de 2009 para determinar que a coleta de material genético e a identificação criminal, como digitais e fotografias, sejam realizadas quando da admissão da denúncia em relação a esses crimes listados, mesmo que a pessoa já tenha identificação civil. A justificativa legislativa apresenta o banco genético como ferramenta relevante para investigações, especialmente em crimes complexos, reforçando a identidade de autores e o cruzamento de dados. Em contrapartida, o debate público aponta preocupações com privacidade, proteção de dados sensíveis e capacidade operacional do sistema para coletar, armazenar
regular e fiscalizar o uso dessas informações. E agora, com o direito militar, o STJ voltou a esclarecer um ponto que gera muita confusão na prática. Reforma não é promoção. Segundo a jurisprudência consolidada, mesmo quando o militar é considerado definitivamente incapaz para o serviço ativo, seja de carreira, seja temporário, a reforma acontece na mesma graduação em que ele se encontrava antes da incapacidade. O que pode mudar é a base de cálculo da remuneração, já que a lei admite em determinadas hipóteses que o soldo seja calculado com referência ao grau hierárquico imediatamente superior. O tribunal ressaltou que essa regra de cálculo não significa ascensão na carreira nem promoção disfarçada, mas apenas um critério técnico remuneratório previsto em lei. Na prática, o militar reformado continua juridicamente na mesma graduação, ainda que receba soldo equivalente ao posto imediatamente superior, quando a legislação assim determinar. A mensagem central das decisões é separar com clareza a proteção previdenciária, ligada à incapacidade, da progressão na hierarquia militar, que segue regras próprias. Outro ponto reforçado pelo STJ diz respeito aos militares temporários. A reforma por incapacidade permanente só é possível quando houver nexo causal entre a enfermidade ou lesão e o serviço militar. Sem esse vínculo, a regra é o desligamento, e não a reforma. Além disso, a Corte tem enfatizado que a incapacidade tanto para temporários quanto para estáveis precisa ser efetivamente demonstrada por laudos e perícias, não bastando a simples alegação do interessado ou o desejo pessoal de permanecer vinculado às Forças Armadas. Em síntese, as decisões indicam que a reforma é um mecanismo de proteção previsto em lei para situações específicas de incapacidade, e não um instrumento automático de ascensão funcional. Ela só se legitima quando preenchidos os requisitos legais, inclusive o nexo com o serviço, no caso dos temporários, e quando a incapacidade estiver devidamente comprovada em procedimento pericial. Agora, com o direito administrativo, em Goiás, uma nova lei estadual reduziu de 40 para 10 salários mínimos o teto das requisições de pequeno valor, e isso acendeu o alerta na OAB Goiás. A seccional enviou ofício ao governador Ronaldo Caiado pedindo a suspensão dos efeitos da Lei 23.848 de 2025 e a abertura de diálogo para discutir o impacto dessa mudança, justamente porque muitos créditos que antes seriam pagos por RPV podem acabar empurrados para a fila de precatórios. A preocupação de credores, advogados e servidores é que a redução drástica do teto aumente a demora e a burocracia para receber verbas de natureza alimentar. Nas manifestações públicas, a OAB de Goiás aponta risco de insegurança jurídica e de esvaziamento da efetividade das decisões judiciais, afetando diretamente o acesso à justiça e a duração razoável do processo para quem depende desses valores como sustento imediato. Segundo o presidente Rafael Lara Martins, a ordem já vinha tratando do tema com o governo antes mesmo da sanção, mas as conversas foram temporariamente interrompidas em razão do estado de saúde recente do governador. Agora, a OAB Goiás pretende apresentar formalmente todas as ponderações técnicas e jurídicas sobre os efeitos da lei e reforça que não ficará inerte na defesa da advocacia e da cidadania, mantendo a posição crítica já expressa em nota de repúdio. Por enquanto, a lei que diminuiu o limite das RPVs segue em vigor e já provoca repercussões no Estado, ao reduzir o valor máximo passível de pagamento direto aos credores. A OAB de Goiás mantém as tratativas com o Executivo para tentar reverter ou, ao menos, mitigar os efeitos da norma, deixando em aberto o desfecho político e jurídico dessa disputa e os reflexos sobre milhares de execuções contra o poder público goiano. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui nesse episódio de segunda-feira, começando a semana bem informado. E como sempre, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. O Leonesser, Bela, Jéssica, Ciborgue, Diogo, Almi, Miriam, Mira Morim, Guilherme, Renato Martoni, Felipe Calou e Bianca Martins. Muito obrigado a todos que comentaram. E não esquece de seguir o podcast no seu agregador preferido, ativar as notificações e também avaliar a gente com 5 estrelinhas para ajudar no engajamento. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lere. Então se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.